Salve progressistas, eu sou o Clayson. Vou explicar para você em detalhes o que aconteceu para não ter nenhuma confusão e para você dar risada junto comigo. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, o Brasil Paralelo nos processou. Sim, porque o Brasil Paralelo é aquele grupo que vende um produto, mas você não pode reclamar do produto. É uma inversão do Código do Consumidor. Ó, eu quero vender o produto para você, mas você não pode reclamar do produto, tá? Você só pode elogiar o produto. É assim o Brasil Paralelo. Então, processou o canal. Mas eu quero colocar aqui para você uma questão muito importante. Eu quero explicar em detalhes o que aconteceu. Por isso eu peço para você dar o like no vídeo. Sempre lembrando, né? Dê o like no vídeo. Muita gente já se acostumou a entrar aqui e já dá o like de cara, que também ajuda bastante. Que nós somos um canal, você sabe muito bem, nós somos um canal independente, precisamos dessa força aqui, do seu like, da sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, por favor, se inscreva. Se não inscreveu ainda? Puxa vida, esse é o momento, se inscreva no canal e ative o sininho se você é inscrito e ainda não ativou o sininho, que aí você, colocando aí o dedo no sininho, você vai com certeza ser notificado dos vídeos. Quer dizer, com certeza mais ou menos vai ser notificado, tá bom? A gente coloca aqui o Pix, mas é sempre, se você puder, se você quiser, você não é obrigado a isso, né? A questão foi assim. Um grupo chamado Esfera Brasil, que é um grupo que reúne empresários ricaços aí do Brasil, eles promovem um evento na casa do fundador do grupo no Morumbi, na cidade de São Paulo. Se você não é de São Paulo, Morumbi é um bairro de ricaços lá em São Paulo. Então eles estavam promovendo encontros, inclusive o próprio Bolsonaro foi lá, né? Eles fizeram encontros para conversar com os presidenciáveis, aquela coisa toda, e ali eles reúnem esses empresários. E o que aconteceu? O Esfera Brasil convidou o Lula para estar lá. Foi o Lula, foi a Glaze, foi o Mercadante, só me engano, acho que até o próprio Alckmin esteve lá. O pessoal foi conversar com os empresários. E antes de mais nada, eu quero dizer para você uma coisa. O evento foi um sucesso estrondoso. Foi o evento que teve o maior número de pessoas. Foi uma noite de chuva em São Paulo. Não sei se você está aqui em São Paulo. Teve lugares aí que foram inundados, né, alagados. Então a coisa foi muito complicada. O próprio Lula chegou mais 1 hora de atraso por causa da chuva e de todos esses problemas. E mesmo assim teve uma adesão, foi de todos os eventos promovidos pelo Esfera, né, por esse grupo, pela Esfera, de todos, o do Lula foi o que teve o maior número de pessoas, a maior adesão, mais de 130 e tantas pessoas, sendo que, por exemplo, no Bolsonaro eram 40 pessoas, só para você ter uma ideia, tá? Então, empresários de vários setores estiveram lá e o Lula foi muito inteligente, ele falou aqueles 5 minutos iniciais e depois ele passou a palavra para os empresários. E aí os empresários aqui começaram a colocar algumas questões. Estava lá o Abílio Diniz teve uma fala extensa, explicando as questões, mas tinham empresários de todos os setores, os famosos como Roberto Justus, e aqueles que não são tão famosos, mas que são conhecidos por intermédio das suas empresas. Estava até o Flávio Rocha, lá da Riachuelo, que é um bolsonarista raiz. E o Lula fez um enorme sucesso. Ele foi aplaudido esfuziantemente, se é que existe esse termo. E as pessoas realmente gostaram muito, porque o Lula primeiro ouviu os empresários e depois ele fez lá um discurso, falou cerca de meia hora, 40 minutos. Logo depois ele foi embora. E o que aconteceu? Estavam lá os empresários, estavam também boa parte da imprensa. E a imprensa, o pessoal que estava acompanhando o evento, eles começaram a perceber quem estava lá presente. E identificaram um aqui, identificaram outro ali e viram que lá estava o responsável pelo Brasil Paralelo, esse site extremista que nós temos aqui no Brasil, fazendo propaganda, essas propagandas neofascistas, bolsonaristas. E aí os caras simplesmente depois fizeram uma reportagem. Na verdade, a Malu Gaspar foi uma das primeiras a colocar, falou, olha, estava lá presente Brasil Paralelo.
Rapaz, meu amigo e minha amiga, depois que saiu essa reportagem, isso foi um furdunço, porque muitos bolsonaristas, aqueles bolsonaristas de primeira ordem, não acreditaram no que estavam vendo. Falaram, não é possível, eles estiveram lá. Foi confirmado, sim, eles estiveram lá. A partir do momento que foi confirmado que o Brasil Paralelo estava lá, teve gente, por exemplo, Silvio Grimaldo, que tem aí um site diretamente associado ao próprio Olavo de Carvalho, aos bolsonaristas, já disseram, olha, o simples fato de vocês estarem lá é uma forma de apoio ao Lula. Vocês estão loucos? O Josias Teófilo, que é aquele cineasta que filmou o Olavo de Carvalho, o filme do Olavo de Carvalho, ele simplesmente foi no Twitter e falou: desautorizo a utilização de qualquer imagem minha pelo Brasil Paralelo. Não vou autorizar mais. Nervosaço. Pé da vida. Falou: não, vocês são loucos, pô. Vocês vão lá apoiar o Lula. E aí começou, então, uma enxurrada de gente se desfiliando, porque tem as assinaturas do Brasil Paralelo. Não são poucos, viu? O pessoal fala entre 350 mil a 375 mil assinaturas. E aí um monte de gente já começou a retirar a assinatura. Falou, não, cara, você é louco. Porque o que está acontecendo? O Bolsonaro fez uma live, nós colocamos a live aqui. É o último vídeo aqui do canal. E na live teve uma participação do Frias, do Mário Frias. O Mário Frias, nessa live, ele escreve lá: pessoal, não vamos nos apavorar, vamos ter fé e não sei o quê. Já existe entre grupos bolsonaristas a certeza de que o Bolsonaro não vai se reeleger. As pesquisas indicam que é impossível o Bolsonaro se reeleger. Porque o Bolsonaro está com uma rejeição de mais de 50% e ele não consegue diminuir essa rejeição. Para piorar, ele tem uma intenção de voto que coloca ele em segundo, no primeiro e no segundo turno, sendo que o Lula tem a chance de ganhar as eleições logo no primeiro turno. Aliás, eu quero fazer um apelo a você que está me acompanhando, pense muito bem nessa hipótese, sabe? O voto do Lula no primeiro turno, ele vai resolver uma série de problemas aqui no país. Não se esqueça que a gente tem gente aí andando com escopeta na mão pelas ruas, lambendo o cano da escopeta, dizendo: Bolsonaro, nós precisamos de você e coisas assim. As pessoas estão numa situação de completa, sabe, aloprazice. Estou inventando termos hoje. Tá todo mundo aloprado, né? O pessoal mais maluco, aqueles mais radicais. E a gente não pode esperar um segundo turno, mesmo que a gente saiba que o Lula vai ganhar, seja no primeiro, seja no segundo turno. As pesquisas indicam que não tem como isso reverter. E a cada dia que passa, nós já temos aí, pelo menos até agora, enquanto eu gravo o vídeo, pelo menos 4 ex-ministros do STF colocando seu apoio ao Lula. Veja bem, Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, gravou um vídeo com seu apoio a Lula. Poxa, Joaquim Barbosa foi o relator do Mensalão. Miguel Reale foi o relator do impeachment da Dilma. Todos estão dando apoio a Lula. Então, quer dizer, a gente tem uma quantidade enorme, a gente viu aí essa reunião do Lula com o Meirelles, com o setor, agora mesmo nesse evento da Esfera, muitos empresários lá conversando com o Lula e o Lula sendo aplaudido. Então não tem como. E é importante deixar uma coisa clara aqui: goste você ou não do Lula, goste você ou não do PT, o Lula é um dos maiores políticos da história do Brasil, gente. Olha o que esse homem está fazendo. Ele está tendo o que o pessoal chama de frente ampla ou frente amplíssima, né? Essa articulação política do Lula é espetacular. Está fazendo para ganhar as eleições uma articulação como a gente nunca viu antes. Na minha opinião, o Lula é o maior político da história do Brasil. Ele está acima do Getúlio Vargas. Porque o Getúlio Vargas, apesar dele ter tido um segundo governo espetacular, assim, imbatível, se a gente for analisar apenas o segundo, realmente, talvez o maior presidente de todos os tempos, mas o Lula,
ele não tem na ficha dele uma situação que o Getúlio Vargas tem. O Getúlio Vargas foi um ditador. O Getúlio Vargas, ele tinha lá um departamento de tortura. E isso, sabe, macula a imagem dele, mancha a imagem dele. Então, para mim, o Lula é o maior político da história. É o maior presidente do Brasil, da história do Brasil. E as pessoas estão vendo isso. A gente hoje fazer campanha, às vezes eu mostro aqui a camisa do Lula, algumas pessoas criticam. Gente, é um orgulho fazer campanha para um sujeito como Lula. É um privilégio. É um privilégio como brasileiro. O Lula, ele está com certeza na história do mundo, como um dos maiores políticos do mundo. Ele está numa estatura de um Mandela, ele está numa estatura de um Gandhi. Ele poderia ter feito milhares de coisas, sabe, aquelas artimanhas para fugir da prisão, para poder romper as estruturas democráticas. Ele podia fazer, ele podia, se ele quisesse se candidatar pelo 3º mandato, com 84% de aprovação, ele poderia, sabe, fazer uma jogada aqui e ali e conseguir isso. Ele seguiu todos os trâmites democráticos. Isso mostra a grandeza dele. E agora está sendo de volta ao poder, colocado de volta ao poder, com todas as honras e glórias que ele merece, pela grandeza política dele. Então, veja bem, sobre essa questão do Brasil paralelo, eu até compreendo. E aí tem gente que está dizendo, mas não pode fazer aliança. Não tem nenhum, o Lula não está fazendo aliança com o Brasil paralelo. Não existe isso. Quem está falando isso são, lá no meu perfil do Twitter, foram os ciristas. Tá fazendo aliança com os fascistas para combater o fascismo. Não, cara, não tem aliança. O Brasil Paralelo, aliás, do Brasil Paralelo que foi convidado, o CEO, ele levou mais uns outros 4 lá de penetra. E tava todo mundo lá, ó, batendo palma pro Lula. Eles estavam lá batendo palma pro Lula. E o desespero deles foi tão grande, e eles viram realmente o pessoal abandonando, porque boa parte desse pessoal que é fanático não aceitaria, né, um grupo defender o Lula, porque existe um antipetismo aqui no Brasil, um antilulismo aqui no Brasil que é doentio, transcende a questão política, já é uma questão de caráter mesmo, é de doença mesmo. E aí o que ocorre na verdade? Muita gente se revoltou com relação a isso. Agora, é culpa do Lula? O Lula está fazendo a parte dele. Ele está abrindo diálogo. Não com o Brasil Paralelo, mas lá no Esfera eram grupos de empresários. Eu nem sei por que o Brasil Paralelo foi convidado. Não sou eu que tenho que saber também, e nem o Lula. Porque, ao que eu saiba, esses caras não são os bilionários e tal, apesar de eles estarem ganhando muito dinheiro. Mas foram lá. E não tem como esconder, entende? Porque num dado momento, eles falaram, vamos lá, deixa quieto aqui, ninguém vai perceber, vamos escondidinho e tal. Resultado, tiveram que fazer uma live para voltar a falar que Lula é comunista, que não sei o quê, que é essas baboseiras, essas besteiras de dizer que é corrupção. Ninguém fala onde é que tá esse dinheiro, desses bilhões aí que o Lula roubou, né? Que o pessoal fala que o Lula roubou. Ninguém fala onde é que tá. Onde é que tá esse dinheiro? Revirar a vida do sujeito de ponta cabeça, revirar do avesso, e cadê, né? Até agora, cadê esse dinheiro? Então, mais do que criticar, não tem que criticar. Aliás, acho que é o contrário, sabe? Acho que tem que chegar lá e dizer, não, o Brasil Paralelo veio aqui, vai fazer um documentário do Lula, você tá entendendo? E montar mesmo, tripudiar mesmo, porque são isso que esses caras têm feito. Então a gente tem que entender essa realidade, sabe, gente? Nós temos que compreender o momento que nós estamos vivendo. E comemorar a vitória, ir pra cima, e fazer esse trabalho que a gente está fazendo de virar voto. Vamos virar voto, vamos pegar mais eleitores aí pro Lula. Não tem nada ganho, não. Vamos pra cima. Vamos fazer a coisa acontecer. Eu quero que você me fale o que você pensa a respeito disso. Eu tô inspirado hoje. Se deixar, eu faço vídeo até amanhã aqui, mas eu tenho que encerrar. Então deixa o seu comentário aqui. Não se esqueça do like.
dê o like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos que nós temos o nosso Apoia-se e a gente tem lá os membros do Apoia-se que ajudam para que a gente mantenha o nosso trabalho. Você também pode fazer uma doação aqui, qualquer valor pelo Pix. É claro, tudo isso se você puder, tá? E se você quiser. A gente está aqui para trabalhar, o nosso trabalho é de graça, mas nós temos pessoas que bancam o nosso trabalho. E são exatamente essas pessoas que acompanham os nossos vídeos aqui e entendem a importância de dar uma força aqui. Qualquer valor. Se você puder nos ajudar com o Pix, é qualquer valor, tá? Se você puder e quiser. Um grande abraço, até a próxima.